Olá pessoal, voltando então com a série de vídeos traços biográficos, estamos homenageando esta semana Jerônimo Mendonça. Para quem conhece, Jerônimo Mendonça era conhecido como o Gigante Deitado. E vocês vão entender por que no vídeo que a gente vai desenvolver mais para frente. As lembranças que eu tenho de Jerônimo Mendonça são assim, eu tenho algumas recordações porque eu estive presente em um evento com Jerônimo Mendonça e eu tinha uns 12 a 13 anos de idade. A minha recordação é muito forte porque a presença de Jerônimo Mendonça era uma presença muito forte, muito marcante. Aquele homem acamado, ele era o centro das atenções. E eu me recordo assim que todos saíam da palestra, do evento, né? Sorrindo, dando risadas e quando não, muitos gargalhavam até com as piadas e com as histórias de Jerônimo Mendonça. E a impressão que Jerônimo Mendonça causava nas pessoas era algo muito forte, muito aconchegante. Ele não gostava que ninguém ficasse triste próximo a ele. Então, isso era algo assim que deixava todos muito felizes. Apesar daquela condição de Jerônimo Mendonça acamado, aquilo causava nas pessoas também uma reflexão muito forte, porque assim, como um homem daquele, com tantas dores que nós sabíamos que ele tinha e que ele passava por aquilo, e deixava assim as pessoas muito à vontade, independente daquele momento que ele estava passando, ele não reclamava, nunca fazia um lamento das suas dores, e aquilo era muito forte para todo mundo. Então é isso, nós vamos falar um pouquinho então dessa pessoa, de Jerônimo Mendonça. Eu queria dizer para vocês que assim, esse vídeo foi um vídeo que eu trabalhei bastante. Eu estou trazendo um vídeo um pouco mais, com um pouquinho mais de humor, porque também um pouco do Jerônimo essa questão do humor. Então eu estou trazendo um pouquinho do humor aí para o vídeo. Foi um vídeo trabalhado de uma maneira diferente, nós estamos tentando melhorar os vídeos do canal, então estou trabalhando aí com algumas formas de edição diferente de vídeo, para que fique algo mais gostoso e mais interessante, para que todos gostem. Então assim, isso, o vídeo foi feito com muito carinho, falo de novo, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, porque foi um vídeo que me trouxe muita emoção fazer esse vídeo, foi muito emocionante. Então é isso aí, vamos lá, vamos para o vídeo. Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, no dia 1º de novembro de 1939. Seu pai era o Sr. Altino Mendonça e sua mãe, a Sra. Antônia Olímpia de Jesus. Ele era o 9º irmão de uma família de 10 filhos. Diz ele em sua autobiografia que a casa onde nasceu era um ranchinho de capim, que de tão pobre não possuía nem numeração. Seus pais não haviam conhecido a escola, sendo muito simples e modestos. A mãe trabalhava como lavadeira de roupas na freguesia local, e o pai era lavrador nas fazendas da região. Desde os 7 anos de idade, Jerônimo ajudava o pai na lida diária, pois apesar de muito pequeno, já havia percebido a profunda penúria da família, com uma prole enorme, onde os pais lutavam com muito sacrifício para sustentar a todos. Entre todos os irmãos, Jerônimo foi o único a chegar ao 4º ano primário. Trabalhou por muito tempo num armazém, depois foi para uma loja de tecidos e mais tarde conseguiu emprego no escritório de contabilidade, onde, segundo ele,
o dono era um senhor de espírito elevado, pois lhe adiantava o pagamento por muitas vezes sem lhe exigir o trabalho. Desde a sua infância, Jerônimo não gozava de muita saúde, sempre frágil, anêmico, doente. Quando tinha 13 anos de idade, ele conheceu a igreja presbiteriana e se encantou com os hinos e a beleza daquelas vozes harmoniosas. Foi protestante até os 15 anos. Porém, seu espírito, sempre indagador, não se sujeitou aos horizontes estreitos da igreja no que tange a crença em Deus, no universo e na imortalidade da alma, o conceito de uma única vida e de uma salvação limitada. Foi então que conheceu o Sr. Gabriel Rocha Galdino, que à época era presidente do Grupo Espírita Amor Fraterno, e que lhe presenteou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Começou ali para Jerônimo uma nova visão de Deus e do universo, uma nova visão da vida, um novo conceito de causa e efeito, o imperativo do trabalho e a riqueza do discernimento. Com 16 anos de idade, Jerônimo lidera um grupo de jovens da Mocidade Espírita de Ituiutaba e fundam a Campanha do Quilo Alta de Souza. Aos 17 anos, ele inicia um programa na rádio local chamado Alvorada Espírita Cristã. Ele lia muito as obras espíritas e seu discernimento sobre os problemas do espírito e as incoerências da vida material passavam a fazer mais sentido para ele. Passou a entender e aceitar melhor as questões como o porquê nasceu num lar pobre, o porquê das enfermidades, da fome, do frio, das amarguras e decepções que ele, sendo tão novo, já enfrentava em sua vida. Todos os seus irmãos e irmãs foram se acertando na vida e se casando, ficando apenas ele, Jerônimo, solteiro, junto aos pais. Ele também desejava um lar, uma esposa, filhos, porém existia o contraponto da carência financeira, das dificuldades, do corpo frágil. Jerônimo adorava cinema e quando completou seus 17 anos de idade, ganhou um terno do alfaiate do bairro, que sabia da carência daquela família e dos anseios do jovem. Naquele dia, ele chegou na sua casa cantando e feliz, causando estranheza em sua mãe. As rádios locais estavam anunciando com ênfase, e o vento levou-o para aquela noite, e lá vai Jerônimo estrear seu terno novo branco, com gravata e sapatos novos também. Ao se preparar, depois do banho, em seu quarto, com seus 1,80 m de altura, vaidoso, com os cabelos penteados até caírem na testa, peito largo, dizia para si mesmo, batendo no peito: Tarzan, rei dos macacos. O filme tinha quase 4 horas de duração, e Jerônimo, vaidoso, se arrumando, não conseguiu chegar em tempo de pegar um lugar para sentar. Assistiu ao filme o tempo todo em pé, e ao terminar a película, ele estava petrificado, como se os pés houvessem sido parafusados ao piso. Pálido, com grande vibração de dor nos membros inferiores, nesse instante começa para Jerônimo a jornada dolorosa e difícil da paralisia. Ele, que havia entrado todo jubiloso ao cinema, com seu terno de linho branco novo, teve que sair carregado por 2 amigos, e ao chegar em sua casa, a calça teve que ser cortada à tesoura, tal era o inchaço dos joelhos e tornozelos. Passou 3 meses acamado, e o médico deu o diagnóstico: artrite reumatoide, que a princípio não foi muito bem entendido por ele e pelos seus pais. Porém, as dores que estava sentindo eram um prenúncio de que os castelos de sonhos do moço estavam começando a desmoronar. No início,
Jerônimo conta que não foi fácil a aceitação do quadro que se impunha para sua vida. Por mais que os espíritos o orientassem, por mais que os benfeitores espirituais o socorressem e auxiliassem, ele, às vezes, por rebeldia, se mostrava surdo a todos os apelos e queria ser feliz. Precisava ser feliz. Tinha seus sonhos de moço a realizar. Queria se casar, ter filhos, constituir família. Assim que teve uma pequena melhora da primeira crise, começou o uso das muletas e conseguiu um emprego de professor rural, lecionando numa chácara próxima a Ituiutaba. Com os salários que ali recebeu, ajudou as duas irmãs caçulas a se casarem. Pouco tempo passado, se debatendo internamente com suas angústias e buscando entender os desígnios de Deus, Jerônimo deixa as muletas e vai para a cadeira de rodas. Depois da cadeira de rodas, vai para o leito, onde começa uma nova jornada, uma nova experiência. Jerônimo sempre foi muito romântico e gostava de escrever poesias, crônicas, gostava de filosofar, e com a compreensão dos preceitos da doutrina espírita, essas qualidades se lhe ressaltaram e a intuição começava a fluir de maneira mais constante em sua vida. E o trabalho começa a intensificar-se para Jerônimo, que decidiu não se entregar à moléstia do corpo físico. Seu nome começa a ficar conhecido em várias localidades, tanto de Minas Gerais como em outros estados pelo Brasil afora. Ele se entrega à oratória e às palestras, e as viagens vão aumentando por todo o território brasileiro. E em 13 de setembro de 1970, ele funda na cidade de Ituiutaba o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, onde, em um trabalho de muita dedicação e amor ao próximo, foi iniciado a distribuição de sopa aos carentes, trabalho esse que permaneceu ativo até o desencarne de Jerônimo. Com o trabalho aumentando, na sequência vieram a construção da Gráfica Caibar Schutel, a Casa da Sopeira, o Gabinete Dentário, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que abriga cerca de 150 crianças. Em contraposição ao volume de atividades que Jerônimo ia desempenhando em favor do próximo, enxugando lágrimas, consolando as dores maiores, atendendo aos estômagos famintos, aos corpos desnudos e aos pés descalços, a doença ia avançando em seu corpo, e por essa época ele perde também os movimentos dos membros superiores, e as dores em seu peito são lancinantes. Por essa época, uma hemorragia acentuada das vias urinárias o acometeu. Nada a cessava. Estava internado num hospital de Ituiutaba, quando o médico amigo chamou seus companheiros espíritas que ali estavam e lhes disse que o caso não tinha solução. A hemorragia não cedia. Ele ia desencarnar. Doutor, será que podemos pelo menos levá-lo até Uberaba para despedir-se do Chico Xavier? Eles são muito amigos. Só se for de avião. De carro, ele morre no caminho. Um dos seus amigos tinha avião. Levaram-no para Uberaba. O lençol que o cobria era branco. Quando chegaram em Uberaba, estava vermelho, tinto de sangue. Chegaram na comunhão espírita, onde o Chico trabalhava então. Naquela hora ele não estava, participava do trabalho de peregrinação, visita fraterna, levando o pão e o evangelho aos pobres e doentes. Naquela época, o Valdo Vieira era espírita. Ele chegou na frente, com o recado do Chico de que estava muito feliz com a vinda do Jerônimo. Na hora, o Jerônimo se esqueceu da mediunidade do Chico e pensou: como é que ele sabe? Aí lembrou, os espíritos foram avisar. Ao chegar, vendo o amigo vermelho de sangue, disse o Chico: olha só quem está nos visitando, o Jerônimo. Está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos nós dar um beijo nesta rosa, mas com muito cuidado, para ela não despetalar. Um a um, os companheiros passavam e lhe davam um suave beijo no rosto.
Ele sentia a vibração da energia fluídica que recebia de cada beijo. Finalmente, o Chico deu-lhe um beijo colocando-lhe a mão no abdômen, permanecendo assim por alguns minutos. Era a sensação de um choque de alta voltagem saindo da mão do Chico e que Jerônimo percebeu. A hemorragia parou. Ele, que fraco havia ido ali para se despedir, para desencarnar, acabou fazendo a explanação evangélica a pedido do Chico, e em seguida vem a explicação. Você sabe por que desta hemorragia, Jerônimo? Não, Chico. Foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho. Tenha um bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. Ele seguiu o conselho. A partir de então, após as palestras, ele cantava e contava histórias hilariantes sobre as suas dificuldades. A maioria das pessoas esquecia, nestes momentos, que ele era cego e paralítico. Tornava-se igual aos sadios. Sobreviveu quase 30 anos após a hemorragia fatal. Venceu o coitadinho. Para a manutenção das obras que cresciam, Jerônimo começou a produção literária e também a gravar discos, LPs e fitas cassetes. Os mais novos não vão saber o que é isso. Essas fitas e LPs continham mensagens e ensinamentos evangélicos e doutrinários. Os livros publicados por Jerônimo Mendonça são Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus, 14 anos depois. Além dos LPs Obrigado Senhor, Intimidade Espírita. E também diversas fitas cassete que hoje não mais conseguimos encontrar com tanta facilidade. 10 anos após ter sido acamado, quando tinha aproximadamente 30 anos de idade, a artrite reumatoide se intensifica mais ainda em Jerônimo, atacando as suas vistas. As dores eram intensas em ambos os olhos e a perda da visão foi gradativa, porém conclusiva. Apesar de não mais enxergar, as dores ainda continuavam e a opção foi a retirada dos olhos. Perder a visão da vida exterior, não contemplar mais o cenário estuante da natureza, presenciar um pôr de sol, a bênção poética de um amanhecer, não mais ver o rosto de sua mãe e de seus irmãos, dos amigos e das amigas, era para Jerônimo um desafio. Uma nova etapa que devia enfrentar com coragem e estoicismo, sempre apoiado em Jesus e na doutrina espírita. Apesar da sua condição, preso a um leito por mais de 30 anos, sem mover nem o pescoço, cego por 20 anos, com dores no corpo, dores terríveis no peito, necessitando de quilos de peso de areia sobre o dorso para poder suportar a dor, tomando isordil várias vezes ao dia. Ainda assim, Jerônimo não emitia uma palavra de reclamação ou lamento. Era resignado e sereno. Ele tinha aprendido muito desde os 17 anos de idade com os espíritos e tinha verdadeiramente absorvido os ensinos de Jesus e colocado em prática todos os dias de sua vida. Jerônimo desenvolveu um senso de humor que era somente dele. Jerônimo tirava lições das mais variadas adversidades da vida, com muito bom humor. E não tinha quem chegasse próximo a ele e que não saísse com um sorriso nos lábios e até mesmo gargalhando das piadas que ele contava. Quando ia ao cinema, em Ituiutaba, havia disputa para ver quem o levaria.
pois quem carregasse a cama não pagava a entrada. É óbvio que nessa época ele ainda não era cego. Numa ocasião, deixaram sua cama na entrada do corredor que ia para os sanitários. Uma moça distraída, olhando ainda o filme enquanto andava, não percebeu a cama, tropeçou e caiu. Nessa hora, ela explodiu. Mas não é possível. Aonde eu vou está o aleijado. Vou ao campo de futebol, o aleijado está lá. Vou a uma festa, o aleijado está lá. Esse aleijado me persegue. Aonde eu vou, ele está. O Jerônimo pensa consigo. E agora? A moça está revoltada. Tenho que lhe dar uma resposta, mas não quero irritá-la mais ainda. O que dizer? E saiu com essa. Mas também, minha filha, você não para em casa, hein? A moça olhou-o atônita e começou a rir. E riu. E riram juntos. Ficaram amigos. Jerônimo praticamente só tinha sua voz para se comunicar. E que voz! Ele tinha na verdade um vozeirão. Gostava muito de cantar, era afinado e sabia muito bem usar desse recurso para conseguir se expressar. Divaldo Franco conta que Jerônimo Mendonça adorava imitá-lo em seu jeito de fazer as palestras, no modo como impostava sua voz. E ainda fazia piada dizendo a Divaldo: "Você é o famoso, mas sou eu que saio carregado nos braços do povo." Pela época da construção do lar Pouso do Amanhecer, em Ituiutaba, sentindo as necessidades que lhe adviriam nesse empreendimento, principalmente para a manutenção, ele viajou até Uberaba, a fim de manter diálogo com Chico Xavier, quando lhe exporia a situação da creche. Chico, após escutá-lo fraternalmente, aconselhou-o a procurar o cantor Roberto Carlos, que na época fazia um show no Canecão, na cidade do Rio de Janeiro. Jerônimo perguntou-lhe como entrar no Canecão com a cama. E o Chico lhe respondeu: "Já é hora de você procurar o Roberto Carlos, pois vocês dois estão na mesma faixa vibratória." O Jerônimo foi para o Rio de Janeiro com 6 pessoas. Pelo caminho ia pensando: mas como entrar no Canecão com esta cama? E o dinheiro para as entradas, se o que temos mal dá para nos alimentar com sanduíches? As palavras do Chico, no entanto, faziam-se presentes em seu espírito. Vá procurar o Roberto Carlos. Você é brasileiro, filho de Deus e está na mesma faixa que ele. A viagem para o Rio de Janeiro transcorreu bem. Quando menos se esperava, a Kombi parava à porta do Canecão. Ainda um pouco apreensivo de como realizar aquela tarefa tão difícil, eis que escuto uma voz de alguém muito próximo. "Jerônimo, você por aqui? O que o traz ao Canecão?" Jerônimo perguntou-lhe quem era e de onde o conhecia. O homem lhe respondeu que o conhecera há muito tempo no grupo espírita da Prece, em Uberaba. Procurou saber dos motivos que levavam o Jerônimo até ali, e este narrou-lhe os fatos. Disse então que achava impossível entrar no Canecão, pois não dispunham de dinheiro para as entradas. Foi aí que o homem disse: "Eu sou o gerente do Canecão, vocês vão entrar e é agora." Jerônimo sentiu um frio na espinha e pensou: não é possível. O gerente providenciou lugares para ele e sua comitiva até que o show terminasse, quando então falaria com Roberto Carlos. Um fato interessante ocorreu quando sua cama passava pelo corredor do Canecão. Uma senhora disse à outra: "Roberto é Roberto. Até os doentes deixam o hospital para virem assisti-lo." Quando terminou o espetáculo, avisado pelo gerente, Roberto Carlos dirigiu-se até Jerônimo, que estava a conjecturar quais as palavras iniciais diria para o rei Roberto Carlos. Entretanto, Roberto se antecipou e lhe disse: "Fala aí, bicho." Jerônimo suspirou mais aliviado de si para consigo e pensou: "Bem, agora estou mais à vontade, porque aqui estou no meu zoológico." Roberto Carlos procurou saber o motivo da visita, e quando informado,
pediu ao Jerônimo que o procurasse em seu apartamento no dia seguinte, às 15 horas. Nesse dia e hora, o Jerônimo estava lá. Encerrada a visita, voltou com um cheque dado por Roberto Carlos de 1 milhão de cruzeiros. Isso em 1983. Quando as viagens para as palestras começaram a se intensificar, Jerônimo ganhou de amigos de Itumbiara, no estado de Goiás, uma Kombi. E como as viagens eram muito intensas e em grande quantidade, depois de alguns anos a Kombi não tinha mais jeito, sempre com defeito. Foi aí que em Ribeirão Preto, um amigo generoso aproximou-se do Jerônimo e disse: "Eu vim te propor um negócio. Tenho uma Caravan do ano passado, está como nova. Passei com ela na Chevrolet, deram uma boa revisão e está com o tanque cheio. Eu te dou a Caravan e você me dá a Kombi. Como é? Fazemos negócio?" O Jerônimo titubeou. "Meu amigo, posso pensar até amanhã?" Na sala cheia, a gargalhada explodiu. Imaginem ter que pensar. Ele não estava acostumado a negócios, a mente sempre caminhando na meditação. Também havia o confrade amigo, tão generoso. Ele mesmo precisaria pensar para não se arrepender da oferta. No fim, deu tudo certo. Quando criança, ainda na escola, Jerônimo teve uma professora, a dona Maria Terezinha Vilela Carvalho. A dona Terezinha, carinhosamente chamada por ele de mestra. Nos últimos anos de sua vida, dona Terezinha lia para Jerônimo diariamente. Dona Terezinha conta que ir ao velório com Jerônimo era uma temeridade, principalmente porque ele ficava quase sempre ao lado de fora da casa, pelas dificuldades de entrar com a cama e pelo calor que sentia. As pessoas acabavam se agrupando em torno dele, esquecendo o defunto. Uma vez, altas horas da noite, um companheiro comentou que estava fazendo aniversário, e o Jerônimo, mais que depressa, começou e foi acompanhado pela maioria. "Parabéns pra você." Depois dessa, dona Terezinha categórica brincou: "Ir ao velório com você, nunca mais." Alguns talvez achem a atitude de Jerônimo um desrespeito ao desencarnado. Pelo contrário, ele agia de modo premeditado, semeando a alegria. Todos sabem que o desvencilhar dos laços materiais para o espírito desencarnado é muito mais fácil quando não há irradiação de tristeza ao seu redor. Se disso se lembrassem, fariam uma prece com alegria pelo espírito que recebeu o alvará de liberdade na desencarnação. Jerônimo, além de fazer as suas palestras, também procurava sempre que possível prestigiar os amigos em seus trabalhos, palestras e conferências. E foi numa palestra de Divaldo Pereira Franco, a cama de Jerônimo estava em evidência, na frente, para não atrapalhar os que quisessem passar. Em certo momento, aproximou-se um homem alcoolizado, ou seja, bêbado, na linguagem comum, e disse-lhe: "Paralítico, levanta-te e anda." Depois, meu amigo, temia Jerônimo que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra. "Paralítico, levanta-te e anda", insistiu o bêbado. "Bem que eu queria, mas não consigo", falou baixo Jerônimo, tentando chamar o homem à razão. O bêbado saiu desconsolado. "Ó, homem de pouca fé!" Num certo domingo, Eurídice, irmã de Jerônimo, telefonou a dona Terezinha, pedindo-lhe o favor de levar um senhor que havia chegado de São Paulo para conversar com Jerônimo. O estranho não falou uma palavra no percurso. Ignorou dona Terezinha como se esta não existisse. Quando chegaram, dona Terezinha convidou-o a entrar
e, ouvindo o barulho do pessoal nos fundos da casa, para lá se dirigiu. As gargalhadas de Jerônimo sobressaíam a distância. O homem estava tão desesperado que, ao ouvir os risos, virou-se para ela e pela primeira vez lhe falou, revoltado: "É essa criatura que vai me confortar?" Chegaram, e o senhor foi apresentado ao Jerônimo. "Jerônimo, aqui está um senhor que veio de São Paulo, só para conversar com você. Por certo, desejará fazê-lo sozinho." Os jovens se retiraram, ficando ali os três, porque a dona Teresinha lhe ministraria os comprimidos de Isordil, se fosse necessário. O senhor então tomou a palavra e disse: "Olha, moço, eu era uma pessoa muito rica até uma semana atrás. Eu tinha uma fazenda com eletricidade, com todo o conforto da vida moderna, até campo de aviação. Tinha tudo. Fui tão incauto que, ao fazer a venda da fazenda, passei a escritura e recebi uma nota fria." O Jerônimo estranhou. O que seria uma nota fria? "Uma duplicata sem valor. Não é nem o nome correto da pessoa e nada. Eu não tive nem condições de reclamar. O advogado falou que era perda de tempo, que eu caí no conto mesmo. A minha família antes se tolerava, porque nós conversávamos por bilhete. Eu nos meus weekends, a minha esposa nos seus chás beneficentes e os filhos, 2 rapazes, iam onde queriam. Nós nos comunicávamos por bilhetes, mas nos tolerávamos. Agora, todos vêm para mim me cobrando o conforto, me cobrando a fazenda, e eu não resisto a essa situação." Estava na farmácia justamente comprando um remédio para dar fim à minha vida, quando apareceu um amigo que perguntou: "Fulano, para que você quer isso?" Como ele sabia do negócio que eu fiz e do meu desespero, ele falou: "Eu não admito que você compre esse remédio." Eu respondi: "Como? Você não manda na minha vida?" Aí ele me disse: "Eu vou deixar sim, se você me prometer que vai conversar com o Jerônimo Mendonça em Ituiutaba. Eu lhe dou a passagem." Ele me deu a passagem, aqui estou eu, mas acho que eu perdi meu tempo, porque você é uma pessoa tão feliz que você não sabe o que é o sofrimento alheio. E o Jerônimo lhe respondeu: "Meu amigo, você é uma pessoa que realmente está sofrendo. Você perdeu uma fazenda maravilhosa. Mas vamos supor que essa criatura que lhe comprou a fazenda voltasse agora e lhe perguntasse: você quer trocar a fazenda por um olho seu?" "Ah, Jerônimo, que bobagem é essa? Isso é conversa que se fale?" "Não, o olho não. O olho é muito precioso. Vamos supor então um braço." "Ah, mas que isso? Que bobagem, que conversa é essa?" "Então vamos dizer uma perna." "Ah, mas não é conversa. Onde já se viu?" "Ó, meu amigo, eu cheguei à conclusão então que você não é pobre. Você não é miserável. Você é arquimilionário das bênçãos de Deus. Analise quantas pessoas vivem sem saber o que vão comer hoje, sendo que ontem não se alimentaram. Existem tantos filhos de Deus neste mundo precisando de braços sadios, de pernas sadias, de uma cabeça lúcida e inteligente como a sua, de olhos que enxerguem para socorrer os que precisam. Você é uma pessoa que tem tudo isso. Você falou que a sua família vivia desligada. Una a todos no serviço ao próximo. Você vai ver que é uma pessoa muito feliz." O Jerônimo tanto conversou que o cidadão saiu sorridente. De vez em quando ele telefonava ainda para o Jerônimo e dava notícias. "Jerônimo, eu estou fazendo a campanha do quilo. Estou assistindo às favelas. Tenho 8 companheiros que trabalham comigo. O melhor, Jerônimo, é a minha esposa, é a minha mulher que hoje eu tenho comigo. Meus filhos trabalham e nós nos reunimos à noite.
para rir e conversar, coisa que antes não ocorria. Muito obrigado, meu irmão. Você salvou a minha vida. Um espírito que trazia o perispírito com forma de mulher o perseguia há muitas encarnações. Ele tinha evidência desse espírito e o descrevia. Ele, o espírito, costumava aparecer-lhe de madrugada. A insônia de Jerônimo era famosa. Dormia cerca de 2 horas por dia apenas. E de madrugada descortinava-se-lhe a visão do espírito. Uma vez, numa palestra em São Paulo, uma jovem lhe entrega um quadro que havia pintado. Era um espírito, uma moça que ela viu ao lado de Jerônimo. Os amigos ficaram todos estupefatos, pois era a descrição que o Jerônimo dava do espírito obsessor, a cobradora de sua vida. Jerônimo sofreu muito com as investidas desse espírito, torturas físicas e morais, quando era assediado. Ficou-se sabendo, anos depois, que o espírito obsessor de Jerônimo, após muito observar a renúncia e resignação, bem como os exemplos diários que ele dava sobre sua verdadeira mudança e aquiescência aos ensinamentos de Jesus, foi abrandando seu ódio e ficando mais maleável às elucidações. Uma senhora de cerca de 40 anos, vitimada por um câncer que a consumia lentamente, soube da sua presença na cidade de Cambé, estado do Paraná, e foi visitá-lo para conversar. Ao entrar, sem ele ainda ter-lhe notado a presença, ela foi dizendo revoltada: "Eu não quero morrer." Discretamente, o Dr. José Antônio explicou o caso ao Jerônimo, que passou a atendê-la, falando da imortalidade da alma. A senhora, inconsolável, reagiu dizendo: "Eu não quero deixar este corpo físico, eu não quero deixar essa vida." Jerônimo, surpreso, interrogou-a: "Se eu estou entendendo, você quer ser imortal no corpo físico?" A mulher respondeu que sim. Jerônimo, com profunda inspiração, lhe disse então: "Se nesse momento eu pedisse a Deus que abolisse a morte para podermos ser todos imortais dentro do mesmo corpo físico, e se porventura sua misericórdia incomensurável ele me atendesse, eu estaria condenado pela eternidade à paralisia e à cegueira." E chamando a senhora pelo nome, completou: "Para mim, a morte será aquela doce enfermeira que, após ver-me por mais de 29 anos nesta cama, um dia se aproximará e me dirá: 'Jerônimo, levanta-se, é hora de trabalhar.'" Todos choraram. A morte como libertadora era até ansiada por ele, que soube dignificar a vida no trabalho enquanto aqui esteve. Desejava ser espírito livre do corpo dolorido, da cegueira, da paralisia. No mundo espiritual, trabalharia sem o fardo que carregava. Seria um retorno luminoso para quem, suportando a sua provação ainda, assistisse os irmãos infelizes. Mas enquanto aqui esteve, era atuante, desejoso de servir, missionário da resignação que lutou na vida, até que foi chamado para o mundo espiritual. Em 1988, na cidade de Araraquara, Jerônimo relatou o seguinte fato: há poucos meses havia passado por rigorosa consulta médica em Campinas, estado de São Paulo. Os médicos que o consultaram disseram que a vida dele estava por um fio. E os meses se passaram. Estando em Uberaba com Chico Xavier, este perguntou-lhe sobre sua vida, ao que o Jerônimo informou-lhe sobre o resultado da consulta referida, que sua vida estava por um fio. Chico Xavier ouviu atenciosamente e disse-lhe: "Jerônimo, mesmo assim continue com seu trabalho de amor e exemplo dignificante. Sempre que puder, exemplifique e divulgue os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Só Deus sabe a resistência desse fio. Nós não sabemos se o fio é de algodão,
de nylon ou de aço. E o fio durou mais de um ano. Jane Martins Vilela, biógrafa de Jerônimo, conclui ao final da obra O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, com a seguinte mensagem que reproduzimos aqui na íntegra. Neste hospital-escola em que estagiamos, a Terra, todos temos o nosso quinhão de experiências educativas a passar, em provas físicas ou morais. A resignação ante a dor é uma virtude que poucos já conquistaram, haja vista as reclamações sistemáticas que observamos no dia a dia. Jerônimo, cuja companhia de quase todos os dias de sua vida foi a dor, foi também um grande modelo de resignação. Aprendeu a sofrer com paciência, que, como ele mesmo dizia, era a ciência da paz. Não podemos avaliar a intensidade das dores físicas e morais que ele suportou. Somente ele, seu mentor, os amigos espirituais e Jesus podem avaliar o seu testemunho sacrificial. Não sabemos se reencarnou como espírita calceta do passado, tendo na dor a oportunidade de resgate, como ele humildemente colocava, ou se como missionário do Cristo, na exemplificação da resignação ante o sofrimento. Com certeza o que podemos dizer é que foi um espírito de extraordinária coragem para aceitar uma prova tão rude e demonstrar às criaturas que somos nós que Deus verdadeiramente não coloca um fardo pesado sobre um ombro frágil e que cada um de nós, dentro da sua necessidade evolutiva, pode caminhar por entre pedras e espinhos, mas com capacidade de removê-los e avançar na marcha, se assim o desejarmos. Jerônimo tornou-se então um missionário da resignação, e que nós, tendo lido estas páginas, possamos aprender um pouco, seguindo Jesus, seguindo Kardec, e fechar os lábios às reclamações para abri-los a serviço do bem e da verdade. Sorrir e cantar com o sofrimento é uma grande lição. Até hoje, 4 anos após sua desencarnação, o telefone de sua casa toca. É alguém pedindo socorro, às vezes até do exterior, que ainda não sabe que ele já desencarnou. Jane Martins Vilela, Cambé, 28 de junho de 1993. E no dia 26 de novembro de 1989, com 50 anos de idade, Jerônimo Mendonça Ribeiro desencarna. No dia anterior, ele havia trabalhado muito, como de costume, fazendo campanha de arrecadação de donativos, conseguindo mais de 50 cestas com produtos para serem doados para as famílias carentes que o Centro Espírita Ceareiros de Jesus assistia. Também havia conseguido pães e picolés para distribuir num bairro pobre da cidade. Estava bastante cansado e por volta das 4h30 da madrugada do dia 26, seu espírito alçou o voo, sem se queixar, tranquilo, sereno, como todos já sabiam que seria a sua desencarnação. A cidade de Tuiutaba parou para acompanhar o velório e o enterro do gigante deitado. Muitas homenagens foram feitas naquele dia e nos que se seguiram, para aquele homem que, preso a um leito por mais de 30 anos, foi um exemplo de trabalho, resignação e bom humor. Mensagens que vieram posteriormente de Jerônimo dão conta que agora, trabalhando ainda e muito no plano espiritual, ele é conhecido como o gigante em pé, pois depois de uma encarnação de muitas provas e expiações, ele conseguiu se levantar de seu leito de dor para uma vida plena de trabalho e felicidade. E nós, com esses pequenos traços biográficos, gostaríamos de deixar nossa gratidão a esse mineiro de Ituiutaba, que através da sua trajetória aqui na Terra,
nos deixou um dos maiores exemplos de renúncia, paciência e resignação. Lutando contra todas as adversidades, ele amparou corações, levantou almas caídas e nos ensinou a sempre sorrir. Obrigado, Jerônimo Mendonça. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo feito com muito carinho, com muito amor. Jerônimo Mendonça tem uma particularidade. Ele tem, como vocês viram no vídeo, 6 obras escritas por ele, e elas não são fáceis de encontrar. Elas não têm mais edições. A gente pode encontrar algumas dessas obras em sebos ou em bibliotecas espíritas, mas é difícil encontrar obras de Jerônimo. Os discos, então, os LPs e as fitas cassetes é mais difícil ainda. Eu estou deixando aí na descrição do vídeo 2 links para 2 vídeos. Na verdade, um é um vídeo de uma palestra, onde muitas dessas histórias que eu contei nesse vídeo, vocês vão ouvir nessa palestra de Jerônimo. É um vídeo em preto e branco, mas que é muito interessante. Assistam que vocês vão gostar. E o outro vídeo, na verdade, é um áudio de um desses LPs dele, que chama Intimidade Espírita. Eu também estou deixando o link aí. Os 2 vídeos são da Rede Amigo Espírita. Então, esses são fáceis de encontrar no YouTube. Mas é isso, Jerônimo Mendonça tem um material sim que a gente consegue encontrar, tem algumas coisas aí perdidas e esparsas na internet, porém as obras escritas dele é meio complicado. E biografia, a melhor biografia, pelo menos a que eu acredito que seja, existem algumas outras coisas, alguns outros aí que já estão chegando também, mas foi a que eu me baseei. Inclusive vocês viram no vídeo que a gente falou um pouquinho lá sobre essa obra da Jane Martins Vilela, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Eu aconselho vocês a procurarem e ler essa obra, porque todos os casos que estão aí no vídeo que eu coloquei foram tirados dessa obra, e aqui tem muito mais. O livro tem muito mais casos, muito mais histórias de Jerônimo Mendonça, histórias hilariantes que a gente ri e chora ao mesmo tempo, porque são hilariantes e emocionantes. E isso é muito gostoso na biografia de Jerônimo Mendonça. A gente aprende se emocionando, rindo e chorando. Então, eu recomendo que procurem e leiam este livro aqui, que é muito interessante. E é isso então, espero que tenham gostado do vídeo. Aqueles que gostaram, por favor, deixem o like. Aqueles que gostam desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, ative o sininho para que o YouTube avise vocês toda vez que tiver um vídeo novo. E vamos divulgar. Se vocês conhecem alguém aí que goste de história, de biografia do Espiritismo, vamos divulgar, porque a gente está querendo aumentar essa corrente de pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.